Retomamos a nossa segunda parte, falando sobre a Organização Mundial do Comércio. Mais uma organização internacional de destaque nesse cenário aí global, nesse cenário das relações internacionais, ok? Vamos lá, acompanha comigo aí algumas observações interessantes sobre a Organização Mundial do Comércio e o seu funcionamento. Vamos lá, acompanha comigo. A Organização Mundial do Comércio, também conhecida como OMC, tem a finalidade de estimular, vamos lá, vamos aqui a nossa canetinha mágica, vamos colocá-la, tem a finalidade de estimular o comércio internacional como forma de desenvolvimento econômico e combater suas práticas desleais. Então, a Organização Mundial do Comércio ela estará atenta ao quê? Ao estímulo do comércio, como meio para os estados se desenvolverem economicamente, e também estará atenta às práticas desleais. Porque as práticas desleais, como o dumping, por exemplo, podem o quê? Podem levar a distorções na concorrência. E essa distorção na concorrência pode levar a que um Estado tenha vantagens frente a outro Estado por ter o quê? Por ter cometido práticas abusivas, práticas desleais. Tipo de práticas desleais existem várias, desde o não cumprimento das normas trabalhistas, desde o não recolhimento de impostos, etc, etc. Ok? Vamos lá acompanhar comigo algumas. Outro detalhe interessante do OMC é a questão da participação das organizações não governamentais dentro dos processos de solução de controvérsia do OMC. Dentro do processo de solução de controvérsia do OMC, passou-se aí a admitir terceiros, né? O famoso amici curiae. Passou-se a admitir terceiros, ou seja, aquele que não é parte da controvérsia, aquele que não é parte, né, da discussão do litígio, mas tem um interesse relevante em cima do tema. Então, as organizações não governamentais passaram a ser admitidas como amici curiae dentro aí da solução de controvérsias da OMC. Ok? Vamos lá acompanhar comigo aí essa questão da participação. Então, em relação à participação da ONG na OMC, não há previsão expressa, não há previsão expressa sobre a possibilidade de participação de ONGs no procedimento de solução de controvérsias da OMC. Mas, desde 1998, algumas ONGs têm apresentado ou ao painel ou ao órgão de apelação, ok, textos de posição sobre o tema em análise na controvérsia, os denominados amici curiae. Ok? Então, atenção nessa participação de ONGs, né, terceiros aí, de repente interessados, como amici curiae, dentro do processo de solução de controvérsias da OMC. Ok? Então vamos ficar ligados a isso aí. Foi também objeto de provas anteriores essa questão da amici curiae. Ok? Vamos lá acompanhar comigo outro ponto importante para você, futuro advogado. Vamos lá. Norma de jus cogens. Bem, norma de jus cogens é uma coisa fácil, simples. O artigo 53 da Convenção de Viena sobre o Direito dos Tratados de 1969 fala aí sobre essa questão. Então, fácil. Simples. Agora precisamos ter o que é norma de jus cogens. Não precisamos buscar conceitos rebuscados, conceitos diferentes. Na própria Convenção de Viena tem o conceito aí do que é a norma de jus cogens, ok? Vamos lá, acompanha comigo aí o artigo 53, o que ele fala sobre norma de jus cogens. Vamos lá, acompanha comigo aí essa leitura do artigo 53. É nulo um tratado que no momento de sua conclusão, conflite com uma norma, vamos lá, então norma de jus cogens seria o quê? Uma norma imperativa de direito internacional geral. Para os fins da presente convenção, o que é uma norma imperativa? O próprio artigo 53, ele já determina o que seria essa norma imperativa de direito internacional geral. É uma norma, vamos acompanhar a definição, é uma norma aceita e reconhecida pela comunidade internacional dos Estados como um todo, como uma norma da qual nenhuma derrogação, vamos circular, é permitida. E que só pode ser modificada por norma ulterior de direito internacional geral das mesmas natureza. Portanto, uma norma de jus cogens só pode ser alterada o quê? Por outra norma de jus cogens, ou seja, outra norma da mesma natureza. Norma de jus cogens é aquela norma o quê? Aquela norma imperativa de direito internacional. Aquela norma que todos os Estados devem obedecê-la. Que não cabe aí derrogação, não cabe aí que o Estado deixe de
praticá-la, ok? Próximo ponto, acompanha comigo, vamos lá. Nacionalidade, tema interessantíssimo, tema bastante recorrente em provas anteriores, principalmente em alguns momentos a FGV chega a misturar um pouco de questões de nacionalidade com questões do Estatuto do Estrangeiro, questão dos direitos daquelas pessoas, dos nacionais, dos naturalizados, casos práticos, né? A FGV adora perguntar casos práticos sobre nacionalidade misturada com condição jurídica do estrangeiro. Então aqui a gente vai ficar ligado, vamos ficar atento aqui a essas dicas de nacionalidade e também vamos com certeza trabalhar aqui também questões da condição jurídica do estrangeiro, ok? Em relação à nacionalidade, basicamente definir que o que é a nacionalidade? A nacionalidade é esse vínculo jurídico, né? Esse vínculo jurídico-político entre o Estado soberano e o indivíduo. Então a nacionalidade é o quê? Esse vínculo jurídico-político. Todo cidadão, toda pessoa tem direito a uma nacionalidade. Então a nacionalidade vai ser o quê? Esse vínculo que liga a pessoa ao Estado. Ao mesmo tempo, o nacional, ele tem direitos, porém também terá deveres, ok? Então, o nacional é aquela pessoa que estará ligada juridicamente a um Estado. Nacional do Brasil, brasileiro nacional do Brasil, ou seja, está ligado, é cidadão brasileiro, tem direitos e deveres de um cidadão brasileiro. Essa nacionalidade poderá ser originária ou poderá ser também derivada, ok? Vamos lá, acompanha comigo em relação aí às espécies de nacionalidade. As espécies de nacionalidade, a nacionalidade pode ser primária ou originária, e aí nós temos, para a nacionalidade primária e originária, 3 critérios. O critério ius sanguinis, o critério ius solis, ou da territorialidade, e o critério misto, que combina o ius solis e o ius sanguinis, ok? Então vamos lá, primeira espécie, nacionalidade primária. O que é a nacionalidade primária ou originária? É aquela nacionalidade em que o indivíduo já nasce com ela. Ora, filho de brasileiro e brasileira, que nasceu em território brasileiro, ele já nasce com a nacionalidade brasileira. Por quê? Porque o artigo 12, inciso 1, a linha A da Constituição, já atribui automaticamente a essa pessoa que está nessas condições a nacionalidade brasileira. Portanto, nacionalidade primária, nacionalidade originária. A nacionalidade derivada é aquela que a pessoa adquire posteriormente. É aquela que a pessoa adquire por vontade própria. É a famosa naturalização. Ok? Então, a nacionalidade primária originária é aquela que você já nasce com ela. É aquela em que a regra do Estado atribui ao cidadão determinada nacionalidade, uma vez que ele preencheu requisitos legais, e a nacionalidade secundária é aquela que ele adquire posteriormente por vontade própria. É aquela famosa nacionalidade por naturalização. A regra geral é que ele adquire por vontade própria. Pode ser que ele seja obrigado a adquiri-la. Nós iremos ver lá na frente. Mas, como regra geral, você adquire outra nacionalidade por vontade própria. Ok? Mas, se for por obrigação, nós iremos ver lá na frente as repercussões dessa obrigatoriedade. Voltando à nacionalidade originária, existem basicamente 2 critérios, ou 2 que se transformam em 3. O critério ius sanguinis, que é o critério sangue, ou seja, serão meus nacionais filhos dos meus nacionais. Então, toda pessoa que for filho do meu nacional também será meu nacional. Critério sangue. Via de regra, é o critério utilizado por países europeus, aqueles países onde as pessoas saíram, abandonavam os seus países, e principalmente em questão pelo surgimento das guerras, né, iriam ter filhos lá fora. Então, para que essas pessoas não perdessem um vínculo com o país originariamente, adotava a maioria o critério sangue, ou seja, só será reconhecido como meu nacional aqueles que forem filhos dos meus nacionais. E o critério solo já é totalmente diferente, é o critério território, ou seja, serão meus nacionais aqueles nascidos em meus territórios. Como regra geral, serão meus nacionais aqueles nascidos em meus territórios. Claro que aí terá uma exceção, mas a gente vai ver lá na frente. Mas, regra geral, o critério solo é o quê? Territorial. Todo mundo que nascer no meu território é meu nacional, ok? É o critério, por exemplo, adotado em regra geral pelo próprio Brasil. E o critério misto, né,
que é uma espécie de mistura entre o critério territorial e o critério sanguíneo, o critério solo e o critério sangue somado. O Brasil também estaria dentro desse critério misto. Por quê? Porque o Brasil adota, em alguns momentos, o critério solo, que é o principal, e em alguns momentos o critério sangue, que também é adotado pelo Brasil. Nós iremos aqui analisar esses dois critérios aplicados diretamente no nosso texto constitucional, ok? Vamos lá, acompanha comigo aí a algum outro ponto de nacionalidade. Conflito de nacionalidade. Nós temos basicamente dois conflitos. O conflito positivo, que é o chamado polipátrida. O que é o polipátrida? O nome já diz. Aquele que tem várias pátrias. Aquele que tem várias nacionalidades. Um exemplo clássico, filhos de italianos que migraram para o Brasil, não estão a serviço do seu governo, tem um filho aqui no Brasil, essa criança ela já nasce com a nacionalidade brasileira, porque nasceu em território nacional, e já nasce com a nacionalidade italiana, porque, via de regra, a Itália adota o critério sangue. Portanto, essa criança tem aí polipátrida, ou seja, tem duas pátrias, tem duas nacionalidades, desde o momento do seu nascimento. Ok? Ela já nasce com as duas. No momento que ela nasceu, o Estado brasileiro já atribuiu a ela a nacionalidade brasileira, e o Estado italiano, por outro lado, já atribuiu a ela a nacionalidade italiana por ser filho de italianos. Ok? E o que seria agora a conflito de nacionalidades negativo? É justamente ao contrário. É a ausência de pátrida, é o apátrida. Aquela pessoa que de repente pode se ver no momento de não ter pátria. E aí, para isso, nós temos, por exemplo, a Declaração Universal dos Direitos Humanos de 1948, que já condena aí essa questão do apátrida e estimula e incentiva os estados para que transformem ou modifiquem suas legislações internas para evitarem a figura do apátrida, porque todas as pessoas têm direito a uma nacionalidade. Como é que surgia a figura do apátrida? Era fácil. Bastava que tivéssemos como exemplo um estado que só adotasse o critério solo. Ok? Acompanha comigo. Vamos ter um estado que só adota o critério solo. Ou seja, só são meus nacionais quem nascer aqui. Vai outro estado, adota só o critério sangue. Só são meus nacionais, filho dos meus nacionais. Vamos supor que um casal, para tentar uma vida melhor, sai desse estado que adota o critério solo e vai para um estado que adota o critério sangue. Chegando nesse estado que adota o critério sangue, esse casal tem um filho. Então teríamos a situação de quê? De uma apátrida. Essa criança ia nascer em um estado que não ia reconhecê-la, porque ela não é filha dos seus nacionais, já que esse estado adota o critério sangue, e essa criança também não teria a sua nacionalidade reconhecida pelo estado dos seus pais, porque o estado dos seus pais, por exemplo, adotava só o critério território. Então vejam como era fácil surgir a figura do apátrida. E aí os estados trabalharam aí a modificação na sua legislação para que não surgisse aí a figura do apátrida ou para que desaparecesse a figura do apátrida. E o Brasil, por exemplo, na sua Constituição de 1988, contempla essas opções, evitando, contribuindo aí para o não aparecimento ou para a extinção da figura do apátrida, ok? Vamos lá acompanhar comigo outro ponto em relação à nacionalidade. Nós temos aí o ponto do brasileiro nato. O brasileiro nato, seguindo o artigo 12, inciso 1, a linha A, onde adotamos o critério solo. E também adotamos no mesmo artigo 12, inciso 1, a linha B e a linha C, o critério sangue. Então aí nós temos um exemplo do critério misto adotado pelo Brasil. O artigo 12, inciso 1, a linha A. Vamos lá para você aqui. Artigo 12, inciso 1, a linha A, critério sangue. Artigo 12, inciso 1, a linha B e C, critério solo. Ou seja, nós temos o critério misto no artigo 12 da Constituição Federal de 88. Artigo 12, inciso 1, a linha A, critério solo. Artigo 12, inciso 1, a linha B e C, critério sangue. Ok? Vamos agora diretamente ao artigo 12. Vamos aí analisá-lo. Vamos analisar, vamos aí penetrar nesse artigo 12. Ok? Vamos lá, acompanha comigo o artigo 12. São brasileiros natos. Vamos circular, brasileiros natos. Porque lá na frente iremos ver pequenas diferenças entre natos e naturalizados. Mas são brasileiros natos. Vamos lá. Os nascidos na República Federativa do Brasil, ainda que de pais estrangeiros. Ó. Então, mesmo que os pais sejam estrangeiros, não terá problema. Apenas, ou no caso que estes não estejam a serviço do seu país.
O que significa, amigo Sérgio, se um casal de diplomatas a serviço do país estrangeiro estiver no Brasil e tiver uma criança, essa criança não receberá a nacionalidade brasileira. Por quê? Porque esses pais estavam a serviço do seu país em nosso território nacional. Então, o artigo 12, inciso 1, a linha A, é claro. Todo mundo que nascer no Brasil é brasileiro, menos aqueles filhos de pais estrangeiros que estejam a serviço na República Federativa do Brasil. Regra geral, todos são brasileiros. Se os pais estiverem a serviço do seu país, essa criança não terá aí atribuída a nacionalidade brasileira, ok? Critério solo puro. Agora, o artigo 12, inciso 1, a linha B e C, é a aplicação clássica do critério sangue. Vamos lá, acompanha comigo a aplicação clássica do critério sangue. São brasileiros natos. Vamos para a linha B. Os nascidos no estrangeiro, então já não é mais o território brasileiro, é o estrangeiro, de pai brasileira ou mãe brasileira, desde que qualquer deles esteja a serviço da República Federativa do Brasil. Significa que o Brasil protege os seus nacionais quando são enviados para fora do país a serviço da República Federativa do Brasil. Então, se o pai ou a mãe está a serviço da República Federativa do Brasil lá fora, essa criança será considerada o quê? Brasileiro nato, ou seja, terá a nacionalidade brasileira originária, certo? Isso era natural, que você mandasse alguém a serviço do seu país e protegesse essa pessoa que você está mandando. Mas a linha C foi justamente uma das inovações. Vamos lá, acompanha comigo a linha C, que é o critério também, o critério sangue, ok? Os nascidos no estrangeiro, de pai brasileiro ou de mãe novamente, né? Pai ou mãe brasileira, desde que, então vamos lá, na linha C, os pais não estão a serviços, ok? Vamos lá, preste atenção aqui. Na linha C, os pais não estão a serviço. Por não estarem a serviço, eles terão que cumprir com determinadas regras, terão que cumprir com determinados rituais. Quais são esses? Quais são esses requisitos? Então, vamos aos requisitos que os pais terão que praticar, terão que reconhecer posteriormente. Vamos lá, acompanha comigo aí esses requisitos. Os nascidos, né, no estrangeiro de pai ou mãe brasileira, desde que, vamos ver aqui quais são os requisitos. Primeiro, são dois requisitos. Primeiro, sejam registrados em repartição brasileira competente, barra. Vamos colocar uma barrinha aqui. Então, o primeiro requisito é o quê? Ou primeira opção, melhor do que requisito opção. A primeira opção para se reconhecer a nacionalidade originária dessa criança é que ela seja registrada em uma repartição brasileira competente. O que significa registrar em uma repartição brasileira competente? Registrar em uma embaixada, registrar em um consulado, etc. Ok? Então, a primeira opção, melhor do que requisito, primeira opção, registrar em uma repartição brasileira competente. Vamos supor que essa mãe ou esse pai não registre. Passa-se o tempo, ou essa mãe ou esse pai deixa para lá. Temos ainda a segunda opção. Vamos lá, acompanha comigo a segunda opção. Ou, segunda opção, venham a residir na República Federativa do Brasil e optem em qualquer tempo, atenção, depois de atingida a maioridade, pela nacionalidade brasileira. Então, esse brasileiro que nasceu lá fora, que não foi registrado, vem morar no Brasil e pode optar a qualquer tempo, depois de atingida a maioridade, pela nacionalidade brasileira, ok? Aplicação pura e simples, critério solo e critério sangue. Critério solo, artigo 12, inciso 1, a linha A. Critério sangue, artigo 12, inciso 1, a linhas B e C, ok? Vamos lá, acompanha comigo o próximo ponto em relação à nacionalidade. Nós temos agora o brasileiro naturalizado. O que é o brasileiro naturalizado? Aquele que adquire a nacionalidade brasileira de forma derivada, ou seja, de forma posterior. Aquele que é estrangeiro e quer adquirir a nacionalidade brasileira. Existem duas formas, a forma ordinária e a forma extraordinária, ok? A forma ordinária, artigo 12, inciso 2, a linha A, e a forma extraordinária, artigo 12, inciso 2, a linha B. Vamos trabalhar cada um deles. Vamos lá, acompanha comigo. Cada um dessas alíneas. São brasileiros naturalizados. A linha A, os que na forma da lei
É a Lei 6.815/80, que nós iremos ver posteriormente. É a lei aí que fala sobre o processo de naturalização. Adquiram a nacionalidade brasileira. Aí vamos colocar uma barrinha aqui e vamos chamar a atenção. Exigidas aos originários de países de língua portuguesa, ó, apenas residência por 1 ano ininterrupto e idoneidade moral. Residência por 1 ano e idoneidade moral. Então, aqueles originários de países de língua portuguesa têm um certo privilégio para se tornarem brasileiros. Aqueles originários de países de língua portuguesa têm um certo privilégio para se tornarem brasileiros. Qual é? Residência por 1 ano ininterrupta e idoneidade moral. Então, ou seja, tem um processo diferenciado. Quando a Constituição, no artigo 12, inciso 2, a linha A, fala em originários de países de língua portuguesa, estamos nos referindo àquela famosa Comunidade dos Países de Língua Portuguesa, CPLP, ou seja, Portugal, Açores, Cabo Verde, Moçambique, todos aqueles países que têm a língua portuguesa originária. Então, bastante atenção nisso aí. Porque no artigo 12, parágrafo 1º da Constituição, que fala dos portugueses, aquilo ali não se refere a todos os países de língua portuguesa. Se refere apenas aos de Portugal. Ok? Então, bastante atenção. O artigo 12, inciso 2, a linha A, fala de todos os países de língua portuguesa. O artigo 12, parágrafo 1º, só os portugueses de Portugal. Então, esse benefício de 1 ano ininterrupto e idoneidade moral é para todos os países de língua portuguesa, ok? Vamos lá, acompanha comigo aí a linha B. Todos aqueles países originários de país de língua portuguesa. Aquelas pessoas originárias de países de língua portuguesa, vamos grifar novamente aqui, originários de países de língua portuguesa. A linha B diz, é a forma extraordinária de adquirir a nacionalidade brasileira, ok? A linha A, forma ordinária, a linha B, forma extraordinária. Diz lá, os estrangeiros de qualquer nacionalidade, residentes na República Federativa do Brasil, há mais de 15 anos, ó. Então, primeiro requisito, 15 anos, ininterruptos e sem condenação penal. Ok? Desde que requeiram a nacionalidade brasileira. Então, aquela pessoa que vive aqui há mais de 15 anos, não tem condenação penal e requer a nacionalidade brasileira, ela poderá se tornar brasileiro naturalizado. É a forma extraordinária de se adquirir a nacionalidade brasileira. O artigo 12, parágrafo 1º, chama a atenção para o caso dos portugueses de Portugal. Vamos lá, acompanha comigo o artigo 12, parágrafo 1º. Acompanha comigo, joga na tela aí. O artigo 12, parágrafo 1º, fala lá. Aos portugueses com residência permanente no país, se houver reciprocidade em favor de brasileiros, serão atribuídos os direitos inerentes ao brasileiro, salvo os casos previstos nesta Constituição. Quando fala-se de salvo os casos previstos nessa Constituição, são, por exemplo, os casos ou cargos de privativos de brasileiros natos. São coisas que de respeito ou coisas, privilégios de brasileiros natos, ok? Pois bem, o que seria a reciprocidade? Todo o direito que for atribuído a um brasileiro lá, será atribuído a um português aqui, ok? É o Estatuto da Reciprocidade. O artigo 12, parágrafo 1º da Constituição, lembrando que se refere aos portugueses de Portugal, ok? Vamos lá, acompanha comigo ainda outro ponto em relação à nacionalidade. Temos o ponto dos brasileiros natos e naturalizados. Regra geral, asteriscozinho para você aí, princípio da igualdade adotada pela Constituição Federal de 88. Portanto, a regra geral é que brasileiros natos e brasileiros naturalizados são iguais. E, na verdade, isso acontece. Na grande esmagadora maioria de direitos nacionais, brasileiros natos e naturalizados são iguais, têm os mesmos direitos e os mesmos deveres. Porém, existem alguns dispositivos na Constituição que atribuem determinados direitos aos brasileiros natos. Portanto, brasileiros natos naturalizados, princípio da igualdade. Apenas algumas exceções. Aí tem que ficar ligado nas exceções. Apenas algumas exceções. Ou seja, existem apenas pequenas diferenças
estabelecidas pela própria Constituição entre brasileiros natos e naturalizados, ok? Vamos lá, acompanha comigo essas pequenas diferenças. Nós temos aí o artigo 5º, inciso 51, nós temos o artigo que fala da extradição, iremos ver em seguida, nós temos o artigo 12, parágrafo 3º, que fala dos cargos privativos de brasileiros natos, né? Presidente, vice-presidente, presidente do Senado, etc., etc., ministro do Supremo Tribunal Federal. Recomendo uma leitura desses dispositivos. O artigo 12, parágrafo 4º, inciso 1º, o artigo 89, inciso 7º, e o artigo 222, todos eles da Constituição. Então, recomendo aí que você faça uma leitura posterior desses dispositivos que nós aí colocamos. Gostaria de destacar o artigo 5º, inciso 51. Vamos lá, acompanha comigo o artigo 5º, inciso 51, que fala da questão da possibilidade de extradição, que fala da questão da extradição. Vamos lá. Nenhum brasileiro será extraditado, certo? Regra geral. Brasileiro não se extradita, regra geral. Salvo, vem a exceção, o naturalizado, ó. Portanto, amigo Sérgio, o brasileiro nato não pode ser extraditado, só o naturalizado. Em que hipóteses? Em caso de crime comum, praticado antes da naturalização ou de comprovado envolvimento em tráfico ilícito de entorpecentes e drogas afins na forma da lei. Ok? Então, essa é uma das diferenças entre o brasileiro nato e naturalizado, a questão da extradição. O brasileiro nato não pode ser extraditado e o naturalizado sim poderia ser extraditado nos casos aí que trazem aí o artigo 5º, inciso 51 da Constituição de 88, ok? Vamos lá, acompanha comigo outro ponto em relação à nacionalidade. Nós temos aí o ponto da perda da nacionalidade, ó. Importantíssimos casos em que um brasileiro pode perder a nacionalidade. Ora, da mesma forma que o Estado atribui uma nacionalidade a um cidadão, ele também colocará o quê? Regras para que o cidadão possa perder essa nacionalidade. Um brasileiro nato pode perder a nacionalidade brasileira? Sim, pode até perder, de forma voluntária, ok? Iremos ver aqui no artigo 14. Vamos lá, o artigo 12, parágrafo 4º. Vamos lá, acompanha comigo o artigo 12, parágrafo 4º. Vamos analisá-lo. Será declarada a perda da nacionalidade do brasileiro que, inciso 1º, tiver cancelada sua naturalização por sentença judicial em virtude de atividade nociva ao interesse nacional. Quando o inciso 1º fala cancelada a sua naturalização, ele está se referindo a os brasileiros naturalizados, ok? Os brasileiros naturalizados. O artigo 14, inciso 1º, o artigo 12, parágrafo 4º, inciso 1º, se refere aos brasileiros naturalizados, ou seja, aqueles que poderão ter sua naturalização cancelada por sentença judicial. Um brasileiro nato não poderá ter sua nacionalidade retirada por sentença judicial. Quem poderá ter sua nacionalidade cancelada por sentença judicial é justamente quem vai cancelar a naturalização, é o brasileiro naturalizado, ok? Agora vamos ao artigo 12, parágrafo 4º, inciso 2º. Vamos lá, acompanha comigo. Ou também será declarada a perda da nacionalidade do brasileiro que adquirir outra nacionalidade. Barrinha. Então, aquele brasileiro que adquire outra nacionalidade, regra geral, perde a nossa. Mas calma, salvo nos casos. Então, vamos ver os casos em que esse brasileiro que adquire outra nacionalidade não perde a nossa. Vamos lá, acompanha comigo a linha A. A linha A fala de reconhecimento de nacionalidade originária pela lei estrangeira, ou seja, quando a lei estrangeira reconhece, né, a questão da nacionalidade originária, melhor dizendo, e, no segundo caso, de imposição de naturalização, ou seja, aquele brasileiro que obrigatoriamente tem que adquirir outra nacionalidade, certo? Para, né, ou como condição para a permanência em seu território ou para o exercício de direitos civis. Então, a linha B fala de imposição de naturalização pela norma estrangeira ao brasileiro residente em estado estrangeiro como condição para a permanência em seu território ou para o exercício de direitos civis. O
que significa que aquele brasileiro que sai do Brasil e vai morar em outro país, vai residir em outro país, e quando chega nesse outro país, por exemplo, quer contrair matrimônio, e vamos supor que a lei daquele país fale que para contrair matrimônio lá, ele tem que se tornar nacional daquele país, esse brasileiro aí teria que adquirir essa nacionalidade. Então, nesse caso em concreto, ele não perde a nacionalidade brasileira, porque ele foi obrigado a adquirir outra nacionalidade para exercer aí direitos civis, como fala o artigo 12, parágrafo 4º, a linha B, ok? Vamos ao próximo ponto, acompanha comigo ainda dentro de nacionalidade, vamos lá, sobre o processo de naturalização. Onde está esse processo de naturalização? Falamos anteriormente na Lei 6.815/80, conhecida como Estatuto do Estrangeiro. O artigo 112 trará aqui boa parte dos requisitos para o processo de naturalização. São condições para a concessão de naturalização. Aí tem lá, capacidade civil, segundo a lei brasileira, ser registrado como permanente no Brasil, residência contínua no território nacional pelo prazo mínimo de 4 anos, enquanto os portugueses são apenas 1 ano, ler e escrever em língua portuguesa, etc, etc. Vocês têm aí no material esses requisitos. Lembrando que, vamos lá, acompanha comigo em relação ao pedido de naturalização, joga na tela, o pedido de naturalização ele deve ser apresentado ao Departamento de Estrangeiros da Polícia Federal e a competência é do Ministério da Justiça dentro desse processo aí de naturalização, ok? No próximo bloco, continuaremos aqui com outros temas importantíssimos para você, futuro advogado.